lugar. A religiosidade está dividindo as igrejas, o dinheiro está dividindo as igrejas, o poder eclesiástico de pessoas despreparadas estão dividindo as igrejas. Mas aí precisa acontecer algo para que os escolhidos tomem atenção e ainda recebam uma talvez próxima oportunidade, sabe-se lá, queira Deus que assim seja. Mas o chefe da sinagoga local, ele prostrou-se, ele deixou o exemplo para você religioso que me ouve. Ele prostrou-se, porque ele tinha uma situação que ele não poderia resolver. E eu creio que você não está acomodado com essa situação que você está vivendo, eu tenho certeza. Que você quer mudança, que você quer cura, que você quer libertação, que você quer sentir o poder do Espírito Santo de Deus, que há muito tempo você não ouve, que você quer a presença, você quer os dons, você quer ser útil, e há muito tempo você não é útil na obra do Senhor, por causa da maldita religiosidade. 42. Pois tinha uma filha única, com cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. Tinha uma filha única, que estava à beira da morte. Bem, o tempo não nos é hábil, e eu queria falar aqui da mulher do fluxo de sangue, com mais detalhes, mas eu vou ser superficial, porque esta mulher do fluxo de sangue interrompeu o trajeto de Jesus quando Jesus estava respondendo à oração do religioso. E essa mulher, ao caminhar, ela rastejou, ela se sujou de pó. Mas o que era sujar-se de pó por uma mulher que há 12 anos sangrava, com o costume das mulheres, cheirando mal? Aí você imagina a situação. E ela disse: o que eu tenho a perder? Eu quero é tocar, porque eu sei, se eu tocar nele, eu vou receber a cura. O interessante da mulher do fluxo de sangue, para nós aprendermos, é que ela tocou em Jesus e de Jesus saiu o poder. Mas entre a caminhada de Jesus com Jairo até a casa de Jairo, essa mulher tocou em Jesus. E há um relato de que ela esteve doente por 12 anos. Ela tinha a idade da filha de Jairo. Quando a filha de Jairo nasceu e agora estava a morrer, essa mulher diagnosticou a doença e encontrou Jesus 12 anos. E o relato diz que ela gastou tudo. Ela gastou tudo tentando, com a força do seu braço, com a força do seu intelecto, e Deus já está falando contigo, com a força da sua posição, ela tentou com a força do dinheiro, aleluia, e eu passo a entender que ela fez de tudo para não se dobrar a Jesus. Pegou a visão? Ela fez de tudo. Orgulho. E aí você dá um chute numa árvore aí, saltam uns 10 orgulhosos. Não, porque eu sou fulano de tal, eu sou doutor, eu sou juiz, eu sou tudo, menos humilde. Eu sou o presidente, pastor presidente, menos humilde. Eu sou o evangelista, meu Deus, professor da escola do Didical. Eu sou o presbítero, eu sou o diácono, eu sou o missionário, eu sou apóstolo. Orgulho. Quem sabe a gente até mantém essas considerações aí, mas chega uma hora que a humildade tem que se colocar na frente.
porque eu falei com um homem ontem, ele disse para mim, eu fui abatido, pastor, porque a Bíblia diz que o orgulho precede a queda, a soberba precede a queda. Você está me ouvindo? Quiçá tornemos você e eu mais humilde. Jesus seja Ele o primeiro em tudo, tudo. Lá na nossa igreja evangélica, Geração Peregrinos, com estatutos, aleluia, corretamente, devidamente inscrita com CNPJ, isso interessa aos homens, esses papéis estão nas gavetas, mas esta igreja nós declaramos cotidianamente, diariamente, em todos os cultos, o pastor da igreja evangélica Geração Peregrinos é o Deus Espírito Santo. Cuidado, irmão. Cuidado. Lá o pastor principal é o Deus Espírito de Cristo. E aí eu tenho o religioso que pede socorro para Jesus e eu tenho o orgulhoso que fez o que pôde. Agora se arrastou. Ela se arrastou, tocou. Jesus liberou o poder. O Senhor, Ele libera o poder para o humilde, para aquele que se prostra. Mas que ela tentou se safar de Jesus, ela tentou. Mas tem coisas que é só para Jesus. O que está na nossa mão nós vamos fazer. Mas tem coisas que é só para Jesus, o Nazareno. Aquele que saiu de Nazaré, da cidadezinha humilde, a menorzinha, lá de Nazaré. Aquele que entrou montado numa jumentinha e não entrou num cavalo ornado com armaduras de guerra. Pegou a visão, irmão? Tá entendendo? Aquela mulher foi curada. Muito bem. Jesus a despediu. Grande o testemunho daquela mulher. E agora Jesus vai na direção da casa de Jairo. E muitos, teu problema não tem solução. Tua filha está morta. Teu problema não tem mais jeito. Quem sabe você está me ouvindo agora, né? E você pode estar dizendo, não tem jeito. Não tem solução. Não sei mais o que fazer. Não é? Pois é. Tem pessoas que enxergam você numa situação, ao invés de pegar da sua mão, levanta, irmão, vamos caminhar, vou te ajudar em oração. Alguma coisa Deus vai fazer, ou dizer para você, vai dar tudo certo, irmão, continua. Mas tem muita gente dizendo para você que não vai dar certo. É assim? É assim? Muita gente tem a facilidade de lançar maldição do que bênçãos. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E muitos se aproximaram ali, não incomoda o mestre, não incomoda o Senhor Jesus, a tua filha está morta. Jesus, ele proferiu, tua filha dorme. E aí, então, o versículo 51, e aqui eu quero deixar para o orgulhoso, para o religioso, para você que me ouve, o Senhor Jesus entra na casa de Jairo, ele mais 5 pessoas, a menina já estava lá, 7 pessoas no total, Jesus, a menina lá, morta, Jesus entra com o pai e com a mãe. Quando você tiver um problema difícil, não chama qualquer um para entrar na tua casa não, irmão. Quando Jesus entra com pai e mãe, o Senhor Jesus está falando da importância da família. Confia na família. Confia nos teus familiares. Porque na hora que fica ruim, é o pai e a mãe que socorre. É a esposa, é o esposo, é o filho. O laço mais forte criado por Deus se chama família. E Jesus entrou para solucionar um problema com o pai e com a mãe. Só quem queria aquela menina morta. Porque lá fora, a Bíblia registra, havia uma grande comoção. O que é comoção? Choro.
choro da derrota, comoção da conformidade. Tem muita gente se conformando com derrota, principalmente religioso e orgulhoso. Tem que quebrar isso aí. Mas Jesus entrou lá aonde estava o problema. Quem entra onde está o problema é Jesus. Os outros ficam especulando e dizendo coisas ruins do lado de fora, porque não querem a tua vitória. E aqui eu estou falando para outros. Aleluia. Aí Jesus, ele leva 3 discípulos. Ele tinha 12. Ele tinha 12. Cadê os outros 9? Por que não entrou com 12 lá? Porque 9 ainda não estavam preparados para o milagre, para viver a fé que Jesus quer. 9 obreiros. Eu vou rasgar aqui. 9 obreiros orgulhosos e religiosos, que nada acontece por causa da maldita religiosidade. Mas Jesus levou Pedro, Tiago e João. Entrou Jesus, a mãe e o pai, Pedro, Tiago e João. Leva para os seus problemas pessoas de fé. Leva para orar com você pessoas que realmente acreditam. Não leva aquelas pessoas que, talvez, seja feita a vontade. A pessoa vai... Eu fui, irmão, vou contar um testemunho aqui. Eu fui chamado para morar numa UTI. Escute, isso está perante Deus. Escuta. E eu digo, mas por que você quer eu lá, irmãos? Não, eu senti a presença. Então tá, eu vou entrar lá, vou orar, teu pai vai sair de lá. Entrou 3. Eu vou dizer a palavra que um pastor muito amigo meu falou. 3 bárbaros. Entraram na UTI, fizeram a oração. Seja feita a tua vontade, Senhor. Claro que a vontade do Senhor, ela é feita e a gente não precisa nem falar. Mas quando a gente ora, a gente pede o milagre. A última palavra é do Senhor sempre. Mas quando a gente diz para o enfermo, para o parente do enfermo, seja feita a tua vontade, tu derrama, tu derruba a fé daquela pessoa por terra. Não tem nenhum otimismo ali naquela oração, nenhuma ousadia ali naquela oração. Gente orgulhosa. Aí, o irmão disse assim para mim, já vieram 3 aqui. Eu perguntei quem veio, ele me falou, não vou falar aqui quem foi lá. Nada aconteceu. Eu fui lá, orei, pela misericórdia do Senhor. Eu não fiz nada, irmão. Olha para mim aqui. Eu não fiz nada. Eu fiz apenas uma oração de ousadia. O Senhor honrou a fé do filho daquele homem. E o Senhor honrou a oração. Esse homem está vivo. E aí? E aí que a palavra do Senhor diz... Não leva para orar pelos teus problemas os 9 discípulos de Jesus que não alcançam a fé de Pedro, Tiago e João. Está entendendo o mistério, irmão? Que coisa linda, né? Aleluia! Aí Jesus, ele vai lá, ora, entra, toma da mão da menina. A oração de Jesus é... Menina, te levanta ou levanta-te. Aí, vamos aprender outra coisa aqui, porque os religiosos, eles não sabem disso. Os orgulhosos também não. Jesus entrou no quarto com o pai, com a mãe, Pedro, Tiago e João. E escuta, imagina a cena. Jesus entrou com o pai, com a mãe, Pedro, Tiago e João, no quarto. Chegou na menina, tomou da mão da menina e a oração de Jesus foi: menina, levanta-te. Meu Deus! Meu Deus! Que poder sobrenatural! Uma oração de 2 palavras. Menina, levanta-te. Dirigiu ao sujeito chamado menina, a filha de Jairo, e deu a ordem: levanta-te. Meu Deus, que poder!
Meu Deus, que glória, que oração eficaz!